Conversando aqui sobre Masterplan, que é a equipe do Jaime Lerner foi contratada para implantar aqui em Balneário Camboriú. Perguntas fundamentais aqui. Masterplan envolve afinal o quê? Porque Balneário Camboriú é uma cidade que já tem uma formação defeituosa por natureza, quer dizer, ela nasceu mal, desenvolveu mal e agora precisa ajeitar os defeitos e introduzir virtudes no sistema da cidade. O que é que propõe basicamente o Masterplan da equipe? Então, nosso desafio, primeiro, falar uma coisa que eu acho que é importante. Todo projeto de cidade é um projeto de construção coletiva. Isso não será um projeto do escritório, será um projeto em que o escritório vai trabalhar junto com essa sociedade toda, né, o que ela entende como importante, como necessário, para a criação de uma visão de futuro. O que a gente vai fazer junto com essa população é ler melhor a cidade, ao escutar essa gente toda que vive aqui e desenhar, porque é função nossa, né, como arquiteto, buscar um desenho de futuro e saber se esse desenho corresponde a esse desejo geral, né? Mas existe uma proposta prática de como fazer a cidade diferente, quer dizer, na relação da mobilidade, da própria ocupação dos espaços, não apenas como uma teoria. Claro que a população, se não participar, nada resolve, projeto nenhum dá certo sem a participação da sociedade, as pessoas do modo geral. Mas qual é a proposta prática de mudar, por exemplo, com relação à ocupação dos espaços da cidade, o ideal, áreas verdes, áreas de as pessoas ficarem, que hoje a cidade é, primeiro, muito verticalizada, exageradamente verticalizada, muito concentrada, e também hoje a prioridade aqui, infelizmente, é o veículo, é a máquina, as pessoas. Como é que vocês pretendem mudar essa mentalidade, criar elementos para mudar essa mentalidade? Bom, eu acho que Balneário já começou um projeto de mobilidade bastante interessante. Você hoje, quando a gente trabalha com transporte, de uma maneira geral, a gente trabalha com um binômio, transporte de massa e caminhos a pé. Não tem ônibus que te deixe no porta a porta. Quem te deixa no porta a porta é o automóvel. Então, se você pensa num transporte de uso coletivo, você tem que pensar na questão dos passeios, porque ele é complementar às maiores distâncias. E Balneário já começou a fazer um trabalho de passeio bastante interessante. Você anda por toda a cidade é caminhável, né? De uma certa maneira, por onde eu comecei. O trabalho está começando. Porque a topografia também ajuda, né? A cidade plana, reta. E trabalhar cada vez mais no resgate dessa mobilidade sem ser motorizado, né? Mas eu acho que Balneário tem boas condições para caminhabilidade, para usar incentivo ao uso da bicicleta e veículos não motorizados. Eu acho que é um bom caminho, porque a cidade é plana, né? Eu acho que o Curitiba é um belo exemplo, mas talvez seja no Brasil o mais expressivo exemplo, que até hoje não foi completamente imitado em lugar nenhum, tentaram imitar, porque as cidades já tinham problemas antes de Curitiba implantar o primeiro calçadão, a ópera de arame, Sim. Pedreira, Paulo Leminski, os grandes parques, o próprio transporte integrado, uma coisa muito típica de Curitiba que se espalhou para o mundo inteiro até. Mas eu vou citar aqui um exemplo breve. Estive em Portugal. Uma coisa estranha lá que a questão da mobilidade lá é mais a coletiva, mas trem, nem tanto ônibus, mas trem. Não vi muita bicicleta a não ser as públicas, os espaços são bem ocupados, áreas verdes imensas em todo quanto é lugar. É um sonho que nós não podemos alimentar mais, nós já conspurcamos, digamos assim, esse meio, mas nós podemos corrigir isso, Claro. Modificando alguns costumes, alguns hábitos, algumas culturas, etc. e tal. E é isso que fundamentalmente integra a ideia do Masterplan? Penso que sim. Dentre todas as questões, a questão da mobilidade é uma questão super importante. A questão da conectividade desses diferentes territórios da cidade, que foram cortados, né, separados, ora pela BR, ora pelas morrarias, ora pelos rios. Assim, juntar, criar a condição de integração desses diversos territórios é um desafio importante desse projeto também. Está dentro aí a questão da ocupação dos espaços, assim, a verticalização de bairros. Já se pensou nisso aqui? Seria assim adensar demais essas regiões, como as praias agrestes, por exemplo, a região sul do município, que está em discussão isso, se fazer ou não fazer, mas seria uma coisa episódica e danosa.
Ou seja, esse master plan, evidentemente, é um plano geral para atingir toda a cidade, todo o universo da cidade, Sim. respeitadas as peculiaridades de cada área. De cada bairro, exatamente. De cada bairro. Quer dizer, aquele é residencial, pode eventualmente ter comércio, mas de uma forma regrada, ideal para aquele ambiente. As praias agrestes é uma região protegida, é uma APA, a ocupação tem que ser diferenciada necessariamente. Isso está dentro, quer dizer, vocês pretendem aperfeiçoar isso? Sim, entender as particularidades de cada um desses territórios e trabalhar nas potencialidades de cada um, oferecendo, discutindo diferentes soluções para os diferentes territórios. Ainda mais cedo eu falava sobre essa questão das praias agrestes e da praia urbana cosmopolita. Isso, num território tão próximo, você poder oferecer diferentes opções para as diferentes demandas, isso é uma vantagem estratégica do município, inclusive. Né? Em relação à ideia que se está tendo há mais de 30 anos, se fala nisso aqui, e até hoje não se concretizou, e ainda existem muitas dúvidas quanto à consequência disso, que é o alargamento da faixa de areia. Vocês trabalham em cima disso também, dessa ideia de alargar a faixa de areia, o que isso influenciaria na vida da cidade? Bom, a gente já recebeu a encomenda com esse engordamento dado, né? A proposta do engordamento da areia já veio como, bom, a partir daqui, como é que a gente pode usar melhor essa faixa de areia. A gente não entrou na questão da modelagem e nem na dinâmica do mar, isso não é. Eu digo que essa é uma questão de oceanógrafos, etc. Isso já veio. Para colocar exatamente a ocupação do espaço, eu acho que o que mais preocupa é exatamente a ocupação desse espaço futuro, porque hoje está muito poluída nosso litoral, com mais de 40 quiosques de material, mais de 180 churros e milhos a 10 metros tem um. Quer dizer, realmente trancaram, tinha estacionamento de carro, agora que fizeram a ciclovia ali, para colocar, porque eu lembro aqui do aterro da Bahia Sul em Florianópolis, que foi projetado pelo Burle Marx. A gente vai lá ver, dá até medo de ver aquilo como ficou. Quer dizer, existe a ideia disso se vocês traçar um master plan e ele não ser seguido. Vocês se incomodam com essa ideia? Bom, eu imagino que a população é a grande guardiã das ela tem que ideias cobrar que isso. vierem a ser desenvolvidas, né? Inclusive as ideias serão desenvolvidas com elas, com toda essa sociedade, com todas essas pessoas. E na medida em que a gente se retira, assim, o grande guardião do plano de Curitiba, por exemplo, como o senhor citou anteriormente, é a população de Curitiba. É que lá em Curitiba, eu acho que a principal dinâmica foi que mudaram prefeitos, mudaram governadores e ninguém ousou mudar a ideia, nem mexer na ideia. Ou seja, de ideologias diferentes, partidos diferentes. Mas não que não tivesse havido tentativa, né? Essas coisas não, houve situações em que houve algumas mudanças danosas até. Felizmente não tão profundas como infelizmente poderiam ser, né? Mas eu acho que Curitiba é um modelo até hoje imbatível, em termos de urbanismo, de mobilidade principalmente. É complicado porque cresce também e o crescimento provoca essas coisas. Obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço. Não sei se tecnicamente eu deixei alguma coisa fora aqui. Não, acho que não. Está tudo bem? Tudo bem. Obrigado certo. para a senhora. Eu que te agradeço. Obrigada.